No vídeo de hoje, nós vamos estar falando do espaço nulo de uma matriz. A gente, em particular, vai definir o que é o espaço nulo, depois a gente vai introduzir o que seria o oposto de uma matriz, o que é a forma escalonada e a forma escalonada reduzida por linha de uma matriz. Vamos começar, definindo o tópico dessa aula, que é justamente o espaço nulo de uma matriz. Bom, se A é uma matriz M por N, ou seja, ela tem M linhas e N colunas, o espaço nulo de uma matriz A é denotado por NA, para dizer que é o espaço nulo de A, e ele consiste em todas as soluções do sistema AX igual a zero. Bom, primeiramente, repare que, como A é uma matriz M por N, então a gente tem que esses vetores X, eles estão justamente em Rn, porque a gente tem uma componente para cada coluna de A. Então, vamos mostrar primeiramente que, se a gente considerar todas essas soluções do nosso sistema, AX igual a zero, de fato essas soluções formam um espaço vetorial. E esse espaço vetorial é justamente o que a gente chama do espaço nulo da matriz A. Para a gente mostrar que um conjunto ele forma um subespaço de um espaço vetorial, o que a gente precisa mostrar? Bom, lembra que a gente aprendeu que a gente tem que mostrar que esse conjunto é fechado na adição e na multiplicação por escalar. Então, vamos começar mostrando que as soluções do sistema AX igual a zero, elas são fechadas na adição. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente pega duas soluções do meu sistema AX igual a zero e a gente soma elas, essa adição deveria ser uma solução também do meu sistema AX igual a zero. Então, vamos mostrar que isso aqui é verdade. Bom, considera x e y de forma que x é uma solução desse sistema AX igual a zero e y também é uma solução desse sistema AY igual a zero. Então, repara aqui, se a gente quiser saber se a soma de x mais y vai dar igual a zero, a gente basta multiplicar A por essa soma. E aí, repara que pela lei distributiva, a gente tem que essa parte aqui é igual a essa parte aqui. E aí, a gente já sabe, daqui de cima, que a x é igual a zero e a y é igual a zero. Então, isso aqui nos dá zero mais zero, que aí é igual a zero. Então, a gente sabe que x mais y também está no espaço nulo de A. Então, a gente sabe que o espaço nulo de A ele é fechado na adição. Vamos ver agora que ele é fechado na multiplicação por escalar. Bom, para mostrar que um conjunto é fechado na multiplicação por escalar, a gente tem que mostrar que qualquer elemento que a gente pegue desse conjunto, então vamos pegar um elemento genérico, x, e a gente pegando qualquer escalar, e a gente está pegando aqui um escalar genérico A, pertencente aos reais, a gente tem que mostrar que A vezes x também está nesse conjunto. A gente sabe que se a gente multiplicar A por AX, é equivalente a simplesmente fazer primeiro essa multiplicação aqui para depois multiplicar esse escalar. E como a gente já sabe que x está no espaço nulo de A, então essa multiplicação me dá o vetor zero, ou seja, AX me dá o vetor zero, e aí multiplicando esse escalar pelo vetor zero, eu obtenho o vetor zero novamente. Logo, a gente acabou de concluir que qualquer que seja o elemento do espaço nulo que a gente pegue, e qualquer que seja o escalar, se a gente pegar A e multiplicar por A vezes x, a gente obtém zero. Ou seja, AX ele também está no espaço nulo de A. E, portanto, o espaço nulo ele é tanto fechado na adição quanto na multiplicação por escalar. O que isso implica é que justamente o espaço nulo ele é um subespaço do Rn. Bom, vamos começar agora com um exemplo. Vamos tentar calcular o espaço nulo dessa matriz A aqui. Bom, para a gente calcular o espaço nulo, a gente quer justamente encontrar as soluções em que AX é igual a zero.
Qual seria um vetor que a gente sabe que com certeza está no espaço nulo da matriz A? Bom, para a gente fazer ax igual a zero, o mais fácil é justamente a gente considerar, então, esse vetor de x aqui sendo o vetor que todos os elementos são zero. Então, com certeza, a gente já sabe que o espaço nulo da matriz A contém zero. Em particular, todos os espaços nulos contêm um vetor com todas as componentes zero. Será que tem alguma outra forma da gente obter que ax é igual a zero? Ou seja, será que tem alguma outra combinação linear dessas colunas de forma que dê zero? Repara que aqui, essa terceira coluna, ela é justamente a soma da primeira com a segunda coluna, né? Então, uma outra solução que a gente consegue ver é justamente se a gente pegar essas duas primeiras colunas aqui, somar elas e subtrair dessa terceira, né? Que é justamente essa solução aqui. Então, de forma geométrica, o que a gente tem é que o espaço nulo contém esse vetor aqui. Sabendo que o espaço nulo ele é um espaço vetorial, como que a gente, a partir daqui, consegue imediatamente infinitas soluções? Bom, lembra que todo espaço vetorial ele é fechado por um múltiplo escalar. Então, é fácil a gente ver que, na verdade, qualquer vetor da forma c vezes esse vetor aqui, 1 menos 1, também é uma solução do ax igual a zero, né? Se eu pegar 6 vezes essa coluna, mais 6 vezes essa coluna e menos c vezes essa coluna aqui, a gente também vai obter o zero. Então, a gente obtém imediatamente que o espaço nulo contém essa infinidade de soluções. E observe que se a gente tomar c como zero, a gente recupera justamente essa solução aqui. Então, a gente sabe que o espaço nulo contém esse vetor aqui, mas na verdade contém todos os vetores nessa direção. Ou seja, todos os vetores seguindo a direção 1, menos 1, mas em ambos os sentidos. Então, a gente obtém justamente uma reta no R3. E é exatamente esse que é o espaço nulo dessa matriz. E a seguir a gente vai ver justamente como que a gente encontra de forma sistemática o espaço nulo de uma matriz qualquer. Quando a gente está tentando encontrar o espaço nulo de uma matriz, a gente está querendo justamente saber como a gente resolve ax igual a zero e quer, na verdade, encontrar todas as soluções de ax igual a zero, né? Então, vamos estar vendo agora como é que a gente faz isso. E repara que a gente já estava vendo isso um pouco nas aulas anteriores, mas agora, inclusive, a nossa matriz A ela nem precisa mais ser quadrada. Em particular aqui, as nossas matrizes, principalmente, elas vão ser retangulares e elas vão ser sempre matrizes M por N. Então, vamos exemplificar o processo de como a gente encontra o espaço nulo de uma matriz usando essa matriz 3x4. Antes da gente descobrir o espaço nulo de uma matriz, vamos só fazer algumas observações sobre essa matriz aqui. O que a gente pode falar sobre as linhas e as colunas dessa matriz? Repara que essa coluna aqui é um múltiplo dessa coluna aqui. E, além disso, se a gente somar as linhas 1 e 2, a gente obtém justamente essa linha aqui, a linha 3, né? Como é que a gente vai resolver ax igual a zero? Bom, antes a gente fazia a eliminação gaussiana, e aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora a gente vai estar vendo a eliminação não só assumindo que a matriz é quadrada, a gente vai estar vendo como funciona a eliminação gaussiana para qualquer matriz, quadrada ou retangular. Em particular, a gente vai estar vendo que a gente vai obter essas informações aqui justamente ao fazer eliminação. Para a gente encontrar o espaço nulo da matriz A, vamos então estar fazendo a eliminação gaussiana nessa matriz aqui. Uma coisa importante sobre a eliminação gaussiana é observar que ela em nenhum momento muda o espaço nulo da matriz. Ou seja, todas as soluções do sistema
a x igual a zero, elas permanecem como soluções quando a gente faz a eliminação gaussiana. Mas uma coisa importante é observar que a eliminação gaussiana ela muda o espaço coluna da matriz. E ela muda justamente por quê, né? Porque quando a gente tem um zero numa posição de pivô, a gente às vezes vai simplesmente fazer uma troca de linhas. Trocando as linhas, a gente não altera a solução do sistema, mas a gente está alterando os vetores que formam as colunas do nosso sistema, né? Então, a gente está mudando o espaço coluna e é sempre importante a gente ter em mente o que a eliminação gaussiana preserva na matriz e o que ela não preserva, né? Em particular, ela não preserva o espaço coluna, ela modifica ele, mas o espaço nulo da matriz está sempre ali intacto na eliminação gaussiana. Então, como é que a gente faz a eliminação gaussiana aqui? Bom, a gente começa escolhendo o nosso pivô da coluna 1, e como a gente acabou de escolher o pivô da coluna 1, a gente sabe que essa aqui é a nossa linha de eliminação, e a gente vai simplesmente eliminar, então, todas as entradas que não nulas abaixo do meu pivô da minha coluna 1. Então, aqui, a gente vai multiplicar essa linha 1 por 2 e subtrair dessa linha aqui. E a gente vai fazer o mesmo, multiplicando essa depois linha por 3 e subtrair dessa linha aqui, né? Então, a gente vai obter justamente essa matriz aqui. E aí, o que seria o próximo passo? A gente iria, então, para a coluna 2 e tentaria encontrar um pivô nessa posição aqui. Mas aí, repara que nessa posição 2, 2, tem um zero aqui. Uma coisa importante que na matriz quadrada talvez não era claro o que a gente estava fazendo, é que a gente está procurando um pivô nessa coluna aqui, e na verdade não necessariamente a gente está procurando na entrada 2, 2, né? Onde a gente está tentando encontrar o pivô é justamente na coluna que a gente está atual e na linha que seria o número de pivô encontrados mais um. A gente vai estar vendo daqui a pouquinho exatamente o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Aí, então, na posição 2, 2 tem um zero. Então, o que a gente faria, né? O que a gente já aprendeu, na verdade, é que a gente tem que fazer. Bom, a gente simplesmente tentaria encontrar uma entrada não zero a partir dessa posição. Só que aí repara que aqui a gente tem que todos os elementos aqui são zero, né? Tanto esse aqui quanto esse aqui. E aí na eliminação gaussiana, a gente já não saberia mais o que fazer. Bom, o que a gente tem que fazer, na verdade, é que isso agora está dizendo para a gente que essa coluna aqui, na verdade, ela é uma combinação linear das colunas anteriores, né? E repara que essa coluna aqui, de fato, é duas vezes essa coluna aqui, e na matriz, essa segunda coluna, na matriz original, era de fato duas vezes essa coluna aqui. Então, toda vez que a gente não conseguir encontrar um pivô numa coluna, como esse exemplo aqui, isso está dizendo que aquela coluna é uma combinação linear das colunas anteriores. E aí a gente chama essa coluna de coluna livre. Coluna livre vai ser justamente uma coluna que não possui um pivô. E a gente vai entender melhor por que a gente dá esse nome para coluna livre. Bom, então o que a gente faz agora? A gente não tem nada o que fazer nessa coluna e a gente simplesmente passa para a próxima coluna e tenta encontrar um pivô. E aí é aqui que entra justamente essa observação aqui de onde que eu vou tentar encontrar o pivô nessa minha coluna aqui. Não é bem na posição 3, 3. A gente vai procurar nessa coluna aqui, cada que poderia ter o primeiro pivô dessa coluna, que seria justamente a partir dessa linha aqui. Então, a gente vai pegar e vai simplesmente ver que aqui a gente consegue encontrar um pivô. Então, aqui a gente tem o pivô da nossa coluna 3, aqui deveria ser um 3.
E então essa linha aqui vai ser a nossa linha de eliminação. Ou seja, agora a gente vai tentar eliminar todas as entradas não nulas abaixo desse pivô nessa coluna aqui. Então, a gente quer justamente eliminar essa entrada aqui. Subtraindo essa linha aqui dessa, a gente vai eliminar essa entrada e a gente obtém justamente essa matriz aqui. E aí, repara que aqui o que a gente teve, né? A gente obteve essa linha aqui de zeros. E o que significa quando a gente obtém uma linha de zeros? Significa que essa linha aqui, ela foi zerada quando a gente fez a eliminação dessa entrada com mais a eliminação dessa entrada. E aí repara que quando a gente estava fazendo a eliminação, a gente simplesmente subtraiu as linhas dos pivôs multiplicadas por um múltiplo escalar. Ou seja, isso está dizendo que essa linha aqui justamente ela é uma combinação linear das linhas anteriores. Então, aqui a gente obteve essa linha de zeros aqui, e aí repara que na eliminação gaussiana a gente chegou no momento em que a gente tem como se fosse uma matriz triangular superior. Só que não é bem uma matriz triangular superior porque a gente não está numa matriz quadrada. E é justamente essa matriz que a gente vai chamar de matriz U, igual a gente já estava chamando. Só que como essa matriz é quadrada, não é bem uma matriz triangular superior. A gente diz que essa matriz aqui, ela está na forma escalonada dela. Essa palavra escalonada vem exatamente da palavra escada, repara que forma tipo uma escadinha, e aí a partir dessa escadinha aqui, todas as entradas abaixo daqui, elas são zero. E para ficar mais didático, vamos definir exatamente o que vem a ser essa forma escalonada. Vamos começar considerando essa matriz aqui. A gente diz que uma matriz está na sua forma escalonada quando ela satisfaz essas três condições. E o que essas condições estão falando para a gente? Bom, a primeira condição é que todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha composta só de zeros. Ou seja, repara que essa matriz aqui, a linha zero dela, se tiver alguma, está abaixo de todas as linhas que não são zeros. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é que o pivô de cada linha está numa coluna à direita do pivô da linha acima. Essa segunda condição aqui, basicamente, está nos dizendo que sempre que a gente tiver duas linhas com pivôs, a linha mais de cima tem o pivô mais à esquerda do que o pivô da linha de baixo. E essa última condição aqui está querendo dizer que todos os elementos abaixo do pivô estão zerados. Então, repara que é uma matriz triangular superior, ela já satisfaz todas essas condições, em particular, ela é uma matriz na sua forma escalonada, e durante a eliminação gaussiana, então, nosso objetivo de forma mais geral é chegar exatamente nessa forma aqui, que é a forma escalonada. E repara que aqui a gente tem justamente esse formato de escadinha. E quantos pivôs a matriz aqui ela possui? Bom, repara que a gente tem aqui dois pivôs, né? E aí é justamente o número de pivôs que a gente vai definir como posto de uma matriz. Então, a gente define que o posto de uma matriz A é igual ao seu número de pivôs. O posto dessa matriz aqui é justamente 2. E uma observação bastante importante é que o número de pivôs de uma matriz é igual ao número de linhas não zero da matriz na sua forma escalonada. E essa forma escalonada está dizendo mais informação para a gente ainda. Bom, vamos só relembrar que a matriz original era essa daqui, e essa aqui é a forma escalonada, apesar de que a gente nem precisa dessa matriz original. Ela só está aqui para a gente realmente verificar todas as informações que a gente está concluindo. Bom, agora a gente acabou de aprender que no método de eliminação, a gente justamente
termina quando a gente obtém uma matriz na forma escalonada. E aí repara que a gente viu que, quando a gente está fazendo eliminação, a gente obteve esse aqui como pivô, eliminou essas entradas aqui abaixo do pivô, foi tentar encontrar um pivô na linha 2. Aí a gente reparou que a entrada 2, 2 era 0, todas as outras entradas eram zeros, e essa coluna aqui a gente chamou ela até de coluna livre. E aí repara que essa coluna aqui ela não tem pivô. E aí a gente concluiu justamente que essa coluna aqui é uma combinação linear das colunas anteriores. Ou seja, repara que essa forma escalonada está dizendo para a gente quais são os pivôs, está dizendo inclusive que essa coluna 2 aqui não possui um pivô e, portanto, ela é justamente uma combinação linear das colunas anteriores, que no caso só é a coluna 1. Além disso, repara que a coluna 3 possui um pivô, mas aí quando a gente chega aqui na coluna 4, a gente procuraria um pivô aqui e não teria. Ou seja, a coluna 4 também, ela não possui um pivô. Então, como ela não possui um pivô, a gente conclui justamente também, né, que essa é uma coluna livre e, portanto, ela é uma combinação linear das colunas anteriores. Ou seja, inclusive, como essa coluna aqui era uma combinação linear das colunas anteriores, a coluna 4 é uma combinação das colunas anteriores que possuíam pivôs. Então, ela é uma combinação linear dessas duas colunas aqui. Então, a gente obteve justamente que as colunas 2 e 4 são combinações lineares das colunas 1 e 3. Então, observa que essa coluna é duas vezes essa coluna aqui, coluna 2 é duas vezes a coluna 1, e a coluna 4 é uma combinação linear das colunas 1 e 3. E aí, repara que a coluna 4 ela é justamente duas vezes a coluna 3 menos duas vezes a coluna 1. Saber exatamente a combinação, a gente vai estar vendo daqui a pouco como que a gente consegue ver sem precisar ficar deduzindo. Será que essa matriz escalonada está dizendo mais alguma informação para a gente? Essa matriz está dizendo para a gente que essa linha 3 é uma combinação linear das linhas anteriores. Então, recapitulando, o que a gente quer fazer é justamente encontrar o espaço nulo dessa matriz aqui. E aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas que você pode estar se perguntando é: bom, para a gente resolver o sistema AX igual a B, a gente fazia eliminação, só que a gente fazia eliminação na matriz aumentada. Por que a gente agora está fazendo eliminação apenas nessa matriz A? Bom, a gente está querendo resolver o sistema AX igual a zero. Então, a matriz aumentada ia ser justamente uma matriz em que a gente tem A e só zeros junto da matriz A, né? E multiplicando qualquer linha de A por uma constante, a gente teria que a coluna de zero, essa coluna aqui, se manteria inalterada. Além disso, se a gente somasse, subtraísse uma linha da outra, essa linha de zeros também ia se manter inalterada. Então, repara que a gente não precisa dessa coluna adicional de zeros aqui para nada. E é justamente por isso que a gente está fazendo a eliminação apenas nessa matriz A aqui. Então, a gente fez a eliminação gaussiana e encontrou a matriz na forma escalonada. E aí, repara que a gente sabe, então, que essas colunas 1 e 3 são as colunas de pivôs e a coluna 2 e 4 são as colunas livres. A gente quer saber justamente quais são as soluções do meu sistema para eu poder descrever o espaço nulo. E repara que transformar a matriz A nessa matriz U, a gente não alterou as soluções do sistema. Então, o sistema AX igual a zero é equivalente ao sistema UX igual a zero. Em particular, eles possuem o mesmo espaço nulo, né? Porque a gente não alterou o espaço nulo da matriz A quando a gente fez as operações de eliminação. Então, o espaço nulo dessa matriz é o mesmo espaço nulo dessa matriz aqui. E para resolver esse sistema,
aqui, dado que a gente já está na forma escalonada, a gente simplesmente agora entrava na fase de substituição, né? Quando a gente estava resolvendo o sistema do tipo ax igual a b. E aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Repara que esse sistema é equivalente a esse sistema, e essas colunas, quando a gente disse que as colunas eram livres, essa palavra livre que a gente dá para essa coluna é justamente porque elas têm essas variáveis aqui que são livres. E o que a gente quer dizer com essas variáveis serem livres? Quer dizer que a gente pode dar qualquer valor para essas variáveis que a gente vai conseguir obter uma solução do sistema de qualquer forma. Então, o que isso quer dizer exatamente, né? Bom, a gente pode escolher qualquer que seja o valor de x2 e x4. Então, por exemplo, vamos dizer que x2 vale A e x4 vale B. Repara que a gente vai obter, então, que se x2 for A e x4 for B, substituindo aqui os valores de x2 e x4, a gente vai obter exatamente esse sistema aqui, que é equivalente a esse sistema aqui. E aí repara que esse sistema aqui sempre tem solução, né? Porque é um sistema triangular superior. E aí essa equação aqui sempre vai te dar o valor de x3. E aí, dado o valor de x3, você sempre consegue encontrar um valor de x1 que satisfaça. Então, qualquer que seja o valor que a gente dá para x2 e o valor que a gente dá para x4, a gente obtém um valor de x3 e um de x1 correspondentes. Em particular, para descrever todas as soluções desse sistema, a gente vai dar alguns valores especiais para x2 e x4, de forma que a gente vai obter soluções que a gente vai chamar elas de soluções especiais desse sistema, que vão ser soluções distintas, mas que de certa forma vão acabar conseguindo descrever e capturar todas as soluções desse sistema aqui. Então vamos ver isso em mais detalhes agora. Vamos tentar agora escrever as soluções desse sistema aqui, dado que a gente já sabe que a gente pode escolher quaisquer pares de valores para x2 e x4. Então, vamos começar escolhendo um par de valores para x2 e x4 que é bem especial. Ou seja, vamos dizer que x2 é igual a 1 e x4 é igual a 0. Então, a gente vai estar considerando justamente uma solução desse sistema aqui, que possui essa cara aqui. E o que isso está dizendo para a gente? Bom, se x2 é igual a 1 e x4 é igual a 0, a gente tem justamente que esse sistema aqui vira esse sistema aqui. Então, a gente conclui que x3 é igual a 0. E aí, como x3 é igual a 0, x1 é igual a menos 2. Então, a gente obtém justamente essa solução para o nosso sistema. E a gente vai falar que ela é uma solução especial. Especial é mais porque a gente está fazendo essa escolha de que o x2 é igual a 1 e o x4 é igual a 0. E aí, repara aqui, como o conjunto de soluções desse sistema formam um espaço vetorial, em particular, a gente sabe que, na verdade, qualquer múltiplo dessa solução especial é uma solução, né? Então, em particular, uma outra solução para o sistema é qualquer múltiplo desse vetor aqui. Mas será que esse sistema possui mais soluções? Bom, a gente já viu que a matriz U ela tem duas colunas livres. Então, a gente pode escolher tanto o valor de A quanto o valor de B. Escolhendo só x2 igual a 1 e x4 igual a 0, repara que a gente não usou o x4 para nada. Repara que se eu simplesmente fizer uma outra escolha e escolher x2 igual a 0 e x4 igual a 1, eu vou obter uma solução com essa cara aqui. E aí, como x2 é igual a 0 e x4 é igual a 1, eu vou concluir que o x1 tem que ser igual a 0 e o x3 tem que ser igual a menos 2. Então, em particular, eu obtenho essa outra solução especial. E repara que essa solução aqui
é uma solução diferente dessa, justamente porque eu nunca vou conseguir, fazendo um múltiplo, usando múltiplos desse vetor aqui, obter esse vetor aqui. Até porque essa última componente, a componente do x4, que a gente propositalmente escolheu como 1 aqui e 0 aqui, elas são diferentes. Não tem como eu considerar qualquer múltiplo desse vetor e obter esse vetor. Então, em particular, essa solução aqui é diferente dessa. E aí, repara que qualquer múltiplo dessa solução especial também é uma solução especial, e em particular a soma, né, dessas soluções são soluções também. Então, na verdade, qualquer vetor x com essa cara aqui é uma solução do sistema. E será que existe mais alguma solução especial? Como a gente tinha só duas variáveis livres, a gente vai conseguir apenas duas soluções especiais. O número de soluções especiais é igual ao número de variáveis livres. Em particular, nós tínhamos que a variável x1 era uma variável pivô, a variável x3 também era uma variável pivô, e as variáveis x2 e x4 eram variáveis livres. E aí, repara que a gente fez exatamente essa escolha especial, de que a gente escolheu dar o valor 1 para a primeira variável livre e dar 0 para o restante. E aí, depois, para a segunda variável livre, a gente deu o valor 1 e 0 para as variáveis livres restantes. E é assim, justamente, que a gente está encontrando essas soluções especiais. Como a gente só tem duas variáveis livres, a gente só tem duas soluções especiais. E aí, com isso, a gente conclui, então, que o espaço nulo de uma matriz A é justamente dado por esse conjunto de vetores aqui.